Quem me acompanha sabe do meu cuidado e do meu respeito em abordar todo e qualquer assunto. Quando não tenho conhecimento ou quando creio que me faltem dados, eu vou pesquisar, converso com pessoas, enfim, faço aquilo que deve ser feito. Nos últimos 15 dias, eu tenho recebido dos grupos de WhatsApp várias mensagens de fontes muito fidedignas, com algumas observações sobre um fato que está acontecendo na homilia e no final de algumas missas celebradas por alguns padres da Igreja Católica. Eu sei que falar de religião, falar de fé é algo muito delicado, porque sempre a gente corre o risco de ser mal interpretado ou de acharem que a gente está invadindo uma seara que não pode. No entanto, eu quero que você preste atenção, dentro do possível, ao que eu vou expor. A chegada do argentino Jorge Mário Bergoglio ao comando da Igreja Católica serviu de alento para os padres e os religiosos alinhados e identificados com a teologia da libertação. Teologia essa que prosperou, que teve aqui seu apogeu nos anos 70, começo dos anos 80. Ela foi refreada durante a passagem de Karol Wojtyła pelo Vaticano, porque ele sabia o que representava o regime comunista, o sistema comunista, ele que foi padre na Polônia Católica Comunista. Mas a chegada do Bergoglio mudou essa realidade. Cabe lembrar aqui apenas em nível de informação, e em nenhum momento ele escondeu sua afinidade, seu respeito e sua admiração pelos preceitos da teologia da libertação. Eu vou ler aqui um pedaço de uma informação, porque, na verdade, o grande imbróglio que a teologia da libertação traz é que ela busca afastar os homens de Deus e aproximar Deus das lutas nem sempre justas dos homens. O padre Scanoni, um dos principais representantes e mais respeitados propagadores da teologia da libertação na América Latina, foi um dos professores do jovem Jorge Mário Bergoglio durante o seu período de formação. E o que diz efetivamente Bergoglio sobre a teologia da libertação? Preste atenção. A teologia da libertação foi uma coisa positiva na América Latina. Foi condenada pelo Vaticano a parte que optou pela análise marxista da realidade. É uma piada. Não sei se a gente pode rir da piada de um papa, mas essa explicação do Bergoglio, ela é risível. Ora, tirando a parte marxista, não existe teologia da libertação. Tirando a parte do viés marxista, sobra o quê? Nada vezes nada. Se você não sabe, no Brasil, os dois principais expoentes da teologia da libertação são, preste bem atenção, Frei Beto e Leonardo Boff. Frei Beto não precisa nem dizer, né? É o bajulador mor do Lula, é uma pessoa que adora o Che, escreveu livros e defende Fidel, é defensor de tudo que é ditador. Beto e Boff, a dupla BB, é a cara da teologia da libertação no nosso país. É preciso explicar mais? Pois bem, são eles que surgem ou ressurgem das catacumbas porque contam agora com o respaldo do Bergoglio lá na Santa Sé. Acontece que esse ativismo do Papa tem incomodado muita gente. Entre os dias 6 e 27 de outubro acontecerá um concílio. Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Isso é muito mais do que provocativo. Isso é uma tentativa da Igreja Católica de intrometer-se nos assuntos do Brasil. Isso é muito sério. A tal ponto que um grupo de religiosos católicos irá realizar no mesmo período um anti-encontro, onde apenas a questão da fé será discutida.
Na verdade, a Igreja Católica, sob o comando do Bergoglio, repete a estratégia que a República Islâmica da França, sob o comando de Manuel o Micro, tentou fazer usando as queimadas da Amazônia para desviar o foco dos seus altos índices de rejeição que chegam na casa de 70%. O tiro, no caso do Manuel, saiu pela culatra. Agora mesmo ele está avisando que vai mandar uma equipe de especialistas para ajudar nas queimadas na Amazônia boliviana. Vocês sabem quantas pessoas ele vai mandar? 6. Esses caras estão de brincadeira. Mas Manuel já foi descartado, já é coisa do passado. E as pessoas já sabem, inclusive, que a mulher dele é muito bonita. No entanto, é importante aqui a gente destacar que mesmo sem espaço na mídia, há um movimento crescente de padres e de fiéis contra essa retomada da teologia da libertação como referência teológica da América Latina. Porque, volto a dizer, ao contrário do que diz Bergoglio, o problema da teologia da libertação não está nas suas nuances marxistas, mas sim no fato de que ela é apenas uma corrente teológica de viés marxista. Mas a situação que me chega através de gravações é ainda mais complexa. Alguns padres, aparentemente respaldados pela CNBB ou por seus superiores imediatos, têm usado as homilias e os recados no final das missas para atacar Bolsonaro. E atacar de modo escancarado, não concordando com sua ação política, tratando de gerar nos seus seguidores, nos seus fiéis, um sentimento de revolta contra o presidente da República. Mas o que está acontecendo é que o tiro, mais uma vez, está saindo pela culatra. E os fiéis têm se levantado contra os padres que tentam transformar o púlpito, as igrejas, em um espaço de pregação política. A revolta dos fiéis é um fato concreto. Resta saber até quando o Papa Bergoglio vai continuar brincando ou deixando que a sua igreja continue desrespeitando a autonomia, a soberania do Brasil. O evento que vai acontecer na Amazônia é sim uma forma escancarada de provocação. E isso pode ser acompanhado por todos os informativos, que saúdam a ousadia do Papa em interferir nos assuntos nacionais, nos assuntos que dizem respeito apenas e tão somente aos brasileiros. Quanto aos padres que na homilia e nos recados de final de missa atacam Bolsonaro, o próprio povo, os próprios fiéis já estão dando um jeito de que eles entendam que a vontade de um padre, de um sacerdote, de alguém que fala a palavra de Deus, ela está ali para levar as pessoas até próximo de Deus, não para transformar o presidente da República em uma espécie de demônio a ser perseguido, a ser atacado. Há inclusive relatos de pessoas que dizem que há padres que duvidam, que zombam da fé, tanto do presidente quanto da primeira-dama. Aonde esse povo quer chegar? O que é preciso perguntar é quem está coordenando essa ação. Os dois representantes do lulopetismo e que são membros da teologia da libertação? Algum seminarista que serviu aos governos da quadrilha? Mas um recado. Isso vale para qualquer denominação religiosa. Aqui no caso estamos falando especificamente dessa ação da Igreja Católica. Mas que as pessoas entendam de uma vez por todas. Os brasileiros estão, sim, decididos a retomarem em suas mãos a soberania do país, em todos os quadrantes, em todos os limites geográficos. Quer o Papa queira, quer o Bispo aceite, quer o Pai de Santo goste ou não. O Brasil
é dos brasileiros. E como a própria esquerda gosta de dizer, o Estado é laico, sim, mas o brasileiro, em sua imensa maioria, é religioso e conservador. As pesquisas já indicaram. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.